Saudações para a sua mudança de vida, visão da hipnose. Eu sou o Edu Bastos e vamos dar continuidade hoje com a quinta parte da minissérie Hipnose no Manejo da Dor, e o assunto de hoje são as dores emocionais. Como tudo que foi falado antes, eu falei de conceito, falei de dores físicas, falei do caminho que a dor segue em todos os vídeos anteriores. Mas qual é o conceito de dor emocional? A dor emocional, ela tem uma relação direta com eventos relacionados a luto e a términos de relacionamentos. Existem outras situações que vão rebuscar, que vão trazer essa mesma sensação. Vou falar sobre elas também aqui nesse vídeo, pelo menos uma que eu acho muito importante. Mas essa dor emocional, o interessante é que ela é referida por quem sente como uma dor que é sentida em algum local. Isso é bem interessante. A pessoa diz assim, eu perdi tal pessoa e está doendo aqui. Está doendo no peito, ela até aponta o local. Pode ser uma dor no peito, pode ser uma dor no estômago, pode ser uma dor muscular, uma dor articular, pode ser dor de cabeça. Isso tudo é um processo também que a gente compara com a somatização. Aquela estrutura física que sente o reflexo de uma dor, que nesse caso é uma perda, que é o luto ou o término de relacionamento. Então, como é que vai ser trabalhado isso com a hipnose? Tudo que nós falamos anteriormente, relaxar, respirar, ir relaxando cada vez mais, para mudar esse padrão na mente, para que ele possa ser trabalhado, tudo isso vai acontecer igual. Aliás, já é muito estudado o fato de que as dores emocionais, assim como a dor física, ela é percebida lá no córtex também. Em certas regiões bem específicas do córtex vai sendo descrita essas dores, até pelo processo da somatização. Se eu estou com dor no estômago, a área referida ao estômago é que vai perceber essa dor. Se for a área da cabeça, se for a área dos músculos, distribuição dos membros, tudo isso vai acontecer da mesma forma. Agora, como trabalhar essa dor emocional? Bem, no caso de um luto, muitas das vezes, o processo pelo qual a pessoa, de acordo com a sua formação, a sua construção, o seu conhecimento emocional, de acordo com como isso foi construído, ela vai trabalhar do jeito dela. Por exemplo, algumas pessoas gostam de presenciar o enterro para poder se sentir melhor, entendendo, assimilando que aquele ente querido faleceu. Algumas pessoas preferem não participar, outras fazem a sua celebração pessoal, celebração que eu digo, a sua própria compreensão do falecimento de alguém, de um jeito que pode não ser nem indo ao enterro e nem se abstraindo totalmente, mas fazendo suas orações, ou como for, para cada um, isso realmente é bem pessoal. Só que esse bem pessoal, ele reflete em como isso vai ser trabalhado ao longo do período depois do luto. Se você, por exemplo, renegar totalmente que houve o falecimento de alguém e quiser deixar a vida continuar tranquilamente, pode ser que depois o seu corpo assimile aquilo da melhor forma possível e pronto. Mas pode ser que depois de um tempo ele sinta como se não houvesse aquele ponto importante de separação de uma pessoa que faleceu. E daí, o interessante da hipnose é fazer você poder passar posteriormente por um processo desse, onde você tem a oportunidade, inclusive, mesmo que seja só na sua mente, mas você tem a oportunidade, inclusive, de poder se despedir da pessoa da forma que você queria, pelo seu carinho com aquela pessoa, pelo seu relacionamento com aquela pessoa. E eu estou falando de luto, morte física de alguém, um ente querido. Mas esse luto também pode ser pelo afastamento de alguém muito querido. Pode ser uma briga que foi muito séria e nenhuma das duas partes soube trabalhar o perdão. Então você, numa sessão de hipnose, pode do seu jeito trabalhar esse perdão, trabalhar as palavras mais saudáveis que possam ser usadas para que haja essa separação entre, mesmo que seja entre duas pessoas, sem luto, sem nada, mas só por uma questão de relacionamento, você pode trabalhar isso. Isso só é necessário em alguns casos. Depende muito, como eu falei, de cada um. Essa dor emocional é extremamente subjetiva. A dor física já é subjetiva se você colocar naquela escala de 0 a 10, 0 sem dor e 10 com a dor mais insuportável do mundo, cada um vai dar uma nota.
para uma dor de um ferimento que teve no braço. Para questões emocionais, isso fica mais variado ainda. Essa escala de dor fica infinitamente diferente para cada um. E nesse momento é que você, numa boa anamnese, vai coletar informações para saber como trabalhar isso. E daí vem um ponto muito importante na questão da dor emocional. A abordagem hipnótica para trabalhar com o cliente depende muito da anamnese e das experiências de vida do próprio terapeuta, porque daí ele vai ter uma compreensão bem melhor e uma abordagem cada vez mais correta, com palavras adequadas para fazer com que aquele cliente se sinta melhor. Claro que a anamnese vai trazer informações e nessas informações você também percebe o que é mais adequado para aquele cliente. Porque aquele cliente tem toda uma subjetividade. Tá, eu não quero deixar esse vídeo muito complicado, então assim, de uma forma geral, a abordagem que você vai fazer depende muito das palavras que você vai selecionar para usar. Isso é para qualquer terapia com hipnose. Porém, no caso de dores emocionais, essas palavras assumem uma importância muito grande, porque o teu cliente dá uma subjetividade muito grande para essas palavras na hora de ter que abordar. Além dessa subjetividade e da própria história do cliente, você vai, na sua experiência, montar rapidamente um texto ou uma sequência de palavras que possam dar as melhores sugestões para esse cliente no transe hipnótico, possam fazer com que ele tenha a mais adequada terapia para que ele possa trabalhar essas questões, mas também você vai poder abordar uma viagem ao passado para poder mudar situações que essa pessoa tem com quem ela perdeu, seja em luto ou em relacionamento. Você pode ver o momento atual de como se encontra a situação da pessoa, que é o cliente, né? O que ele pode fazer agora para que ele fique melhor em relação à perda de alguém. E você pode fazer uma ponte ao futuro para ver como essa pessoa vai se sentir já no futuro com uma nova situação emocional referente àquela perda que ela teve. Se a perda foi um falecimento, ela tem que entender que esse falecimento faz parte do ciclo normal da vida. E que, se for por conta de um término de relacionamento, com certeza, as partes do relacionamento que se separaram, cada uma vai ter a sua própria história separada, individual agora. E que isso é importante para o crescimento dos dois. E é importante na ponte ao futuro ela visualizar esse bem-estar para o próximo e para ela, para que esse emocional dela fique o mais possível limpo. Além de tudo que já foi abordado aqui, falando sobre a questão do luto e questões de término de relacionamento, também é importante trabalhar uma outra situação que eu lembrei que eu queria falar para vocês, é no caso de pessoas que são dependentes químicas. Você vê aí pessoas que têm problema com álcool, problema com substâncias diversas, podem ser medicamentos lícitos ou drogas ilícitas. Essas pessoas, quando elas querem realmente se recuperar e poder ter uma qualidade de vida melhor, não causando danos financeiros nem emocionais ao seu grupo familiar ou a si mesma, é importante que essa pessoa passe em algum momento pelo luto. Que luto é esse, Eduardo? Esse luto é justamente o afastamento daquela substância que tanto reconforta ela. As pessoas que não têm problema com dependência química, muitas das vezes elas não sabem o quanto aquela substância traz o conforto para o dependente químico. E quando ele é obrigado a se separar dela, isso para aquela pessoa passa a ser um luto também. A forma como isso vai fazer prestando atenção, eu não quero dizer que a terapia de luto serve para poder fazer uma pessoa parar de usar substâncias químicas ou a sua dependência de álcool e outras substâncias. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que faz parte do processo de recuperação dessa pessoa. Se ela fizer um luto saudável por se separar da substância, ela pode encontrar mais facilidade em se recuperar. Ok? É isso que eu estou dizendo. E daí, em algum momento, essa pessoa, por estar sem ter o contato com a substância, ela tem, por exemplo, aquelas dores referidas no corpo, ela tem uma alteração emocional que deixa ela explosiva e com raiva. Isso é muito conhecido como síndrome da abstinência. A síndrome da abstinência pode ser trabalhada, como eu estou falando, no caso de terapia para luto e para término de relacionamento.
com as mesmas características, mostrando o passado, o agora e essa ponte para o futuro. Pessoal, não é só isso que se trata a terapia do luto e da perda do relacionamento, e no caso, terapia para síndrome da abstinência. Não é só isso. Tem muitas outras que eu ainda pretendo abordar no outro vídeo, mas eu queria focar nisso, como eu falei agora para vocês, e somar nesse momento a questão das dores de uma pessoa que tem fibromialgia. A fibromialgia, ela é dor que é potencializada por alguém, ela sente uma dor em um local e ela potencializa essa dor e faz essa dor migrar para outros lugares. Não é uma dor inteiramente só emocional. Ela é uma dor que tem causas físicas, só que a pessoa potencializa aquilo e distribui de formas diferentes pelo corpo. A pessoa que tem fibromialgia, ela vai ter essa subjetividade emocional colocada para aquela dor de forma diferente de um outro fibromiálgico. Isso é bem diferente porque é subjetivo para cada um. Eu queria terminar esse vídeo falando sobre o caso de uma pessoa que eu atendi. Eu já atendi várias pessoas com fibromialgia, mas tem um caso que eu atendi que era uma senhora que ela contou toda a história para mim, trabalhei com ela em várias sessões falando sobre a dor, sobre como trabalhar isso de forma física, mas fui em pontos da anamnese dela, ou seja, da coleta de informações que eu fiz sobre ela, pontos que eu considerei importante para dar força para a ponte ao futuro, para poder fazer com que a carga emocional para ela se sentir melhor fosse muito intensa para o próprio futuro, aliviando as dores do passado e mantendo uma condição no presente bem saudável. E daí eu me lembro que tinha a história de um cachorro que ela gostava muito e que ela gostava de carregar. Ela abraçava ele, e era um cachorro grande, ela me mostrou a foto. E nesse momento, quando eu fiz a ponte ao futuro, foi importantíssimo eu perceber como a emoção que ela envolveu ao abraçar e carregar esse cachorro novamente durante o transe hipnótico fez uma diferença muito grande para a terapia dela. Ela é um caso que me veio agora para eu contar para vocês, mas tiveram muitos outros casos onde eu usei o mesmo artifício e funciona de forma excelente. Eu aconselho a trabalhar em dores emocionais, sempre pegando o passado, fazendo uma limpeza emocional, colocando o presente numa situação ou condição aceitável. Se a pessoa tiver dificuldade de aceitar, você usa da anamnese argumentos que façam com que ela perceba o que é melhor para ela. Se for preciso, fazer com que ela perceba que é melhor para outra pessoa, outras pessoas também, isso reforça para ela esse lado positivo e aponte ao futuro. Bem, então eu acredito que a gente aqui falou de dor emocional, eu acho que ficou bem claro para vocês como trabalhar isso. Aguardem os próximos vídeos porque eu vou completar informações ainda. Eu devo comentar sobre pré e pós-hipnóticos e questões importantíssimas para que aumente mais o sucesso da sua sessão. Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, clique no joinha, divulgue para seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque virão ainda muitas novidades. Até mais.